Nós vamos meditar na palavra de Deus. O livro de Esther, somente um versículo. Queremos fazer leitura com a igreja de Deus. Versículo, capítulo 3, versículo 8. Se não me foge a memória. 3:1. Amém, igreja? Diz a palavra de Deus. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei, e não convém ao rei tolerá-los. Somente esse versículo nós queremos meditar dentro do tempo que Deus nos der nessa noite. Nós temos um problema muito sério em relação à palavra, porque nós não temos tempo para observarmos a palavra de Deus de forma plena. E quando se trata do livro de Esther, é difícil pregar, porque o livro é um livro que ele é realmente composto de uma história cronológica, que nós não temos como abordar a história. Seja qual for o tema que Deus nos der nesse livro, nós precisamos falar alguma coisa de quase todos os contextos dele, para que possamos entender a história, porque é uma história maravilhosa. Como já vimos, o seu livro de Esther foi questionado pelo cânon, ou pela equipe do cânon sagrado das Escrituras, e foi considerado um livro poético, romântico, mas também foi encontrado a manifestação de Deus, e aí ele foi aprovado, não foi retirado do cânon sagrado. Eu estive fazendo na leitura, pesquisando não, porque o tempo pesquisa tem que ser muito tempo, mas eu dei assim uma olhada no contexto bíblico, na interpretação do livro de Judite, um dos livros que foi rejeitado pelo cânon, e os próprios históricos, eles dizem que há uma verdade naquele livro, só uma verdade, e essa verdade está ligada ao que nós vamos estar pregando nesta noite, dentro dessa palavra que Deus tem liberado, que com certeza ela fará parte da vida de todo aquele que crê. Toda vez que eu libero uma palavra na igreja, eu fico muito feliz e tenho plena certeza que aquela palavra vai se manifestar. Mas eu penso o seguinte: Deus, se um dia que tu liberasse a palavra para se manifestar, aquilo que tu já tem liberado realmente por revelação dos céus, vai acontecer muita coisa boa na vida de quem crê e recebe, ou daquele que compreender. Não é uma história bem profunda, porque se você não compreendeu, você não recebe nada. Porque quando nós estamos estudando qualquer matéria, mesmo do homem, nós só passaremos de matéria para outra se passarmos com as notas devidas, seremos aprovados e aí poderemos estudar outra matéria. Com Deus também não é diferente. Se você não compreender, você não vai conseguir receber de Deus aquilo que Ele tem para entregar por meio da palavra. Isso é muito triste, esse esclarecimento, mas é verdadeiro e é bom, porque nós aprendemos a chegar na igreja para ouvir a palavra, não para sentir. Não chegamos na igreja para sentir, chegamos para ouvir, porque o pragmatismo não faz parte da igreja que vai rolar no céu. O Espírito Santo, ele se manifesta e se revela, mas o Espírito Santo só se revela na palavra. É muito estranho você observar alguém que não tem afinidade à palavra, está sendo movido por um movimento pragmático que você não sabe bem o que é.
Porque tudo que Deus faz e fez no céu e na terra foi pela palavra. Tudo está sustentado pela palavra. Os astros, o firmamento, este planeta, a minha vida, a sua, essas paredes, tudo aqui e tudo que existe está sustentado pela palavra de Deus. Não há nada que possa fugir desta palavra. Então, quando a palavra de Deus é liberada na igreja, nós precisamos pedir a Deus para termos a compreensão e recebermos a revelação desta palavra, para não passarmos batidos diante das bênçãos que Deus libera na congregação. E sempre Deus traz uma palavra que Senhor, eu quero todo dia na minha vida. Louvado seja Deus. Ontem nós tivemos que atender o convite já há dias, há quase um mês. Nós havíamos dado, mais de um mês, é que é? Havíamos dado a nossa palavra para pregar em uma igreja. Depois eu tentei desistir, depois não desisti, chegamos até ali. E a palavra que Deus me liberou foi uma palavra assim, muito profunda. Deus me mostrou um arco-íris e eu fui pedir a Deus a interpretação daquele arco-íris. E Deus me disse que arco-íris era aliança, era uma nova aliança, mas que primeiramente ele viu o dilúvio para matar todo réptil, toda vida que não obedecesse a Deus. Foi lindo assim aquilo que Deus me revelou. E eu sabia que o mundo espiritual estava travado naquele lugar. Você chega assim numa igreja e vai estar chegando dentro do inferno. Estava sentindo fogo me queimando, mas não era fogo, não era o diabo com raiva de mim. Minha costa estava pegando fogo. Jesus tem que na minha vida. Jesus queria eu vir fazer aqui nesse lugar. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Senhor, não vou mais atender convite daqui. E ali, Deus nos deu a palavra e eu recebi muito de Deus ali. Recebi muito. Eu dei pé de caísse. Porque eu me segurei mesmo. Porque em vez de Deus me usar para dar, o Senhor deu, mas o Senhor me encheu. De uma forma que eu fiquei mesmo ali, eu disse, eu não vou morrer aqui não, tem misericórdia de mim. Porque parece que eu ia morrer ali. Mas era o poder de Deus na minha vida mesmo. Eu quero, Jesus, pelo menos isso, né? Ligar com esse monte de capeta aqui não é fácil, Jesus. Ainda mais com um tema desse aqui, tem misericórdia de mim, Jesus. Porque falar da vida de Cristo para diabo é difícil. Quando eu recebi aquele tema, Deus me revelou na igreja, Jesus, eu só vou respeitar isso aqui porque eu sou muito educado. Porque senão nem que nesse lugar, e se eu fosse, ia pregar outra palavra. Glória a Deus. E eu, Jesus, mas quando eu orei, Deus me deu a palavra, né? Mostrou o arco-íris, me levou para Gênesis. A palavra me interessava no centro, Deus me levou para o livro de Gênesis. E foi me falar de visão, de manifestação de Deus em teofania, né, em coletividade, as formas que ele se revela. Deus pegou só o vocábulo do Senhor, né? Porque o tema é: o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. Será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus soará dos céus. Deus me disse que tudo aquilo era ontem à noite. Deus disse: minha filha, isso aqui eu vou fazer agora. E eu não vou falar aquilo que Deus me disse, não, porque você não ficar comigo. Porque o dilúvio desceu lá. Eu creio que a palavra, eu creio que não fiz tudo que Deus me mandou, porque Deus me mandou a correr naquela igreja. Eu tenho que correr para quê? Deus, eu vou ficar aqui mesmo. Minha garganta não vai aguentar, não vou correr não, vou ficar aqui mesmo. Tu vai fazer o que tu tinha a fazer, os vasos tudo covardes que tinham pulado aqui, que Deus usa, tudo amarrado. Jesus tem misericórdia da minha vida. Não deixa andar com covarde não, Jesus. Deixa os covardes para trás, porque Gideão deixou tudinho. Deus só vacinou 300 homens. Os covardes voltaram tudo. Os medrosos. E tinha gente ali que Deus queria usar e o povo estava todo amarrado. Satanás ali segurando eles estavam realmente dando ouvido. Eu disse para ele, tu aqui nesse lugar. Mas Deus deu uns 11 irmãos lá, eu vi essas coisinhas por lá. Eu só quero sair viva daqui, disse o Senhor. Só quero sair viva, Jesus. E Deus me encheu para que eu saísse dali vivo. Agora ali para gente não ficou vivo não, porque não pertence o reino do céu. O dilúvio, Deus desceu ali em céu da glória.
O Senhor me disse que Ele iria matar todo o réptil, toda vida que não glorificasse o nome dEle. Ele iria matar um dilúvio de poder, um dilúvio de mistério. Olha, irmão, o que eu preguei para fazer força. Deus queria mesmo era só usar. Não, gente, o pessoal não vai entender, não. Deixa eu usar as coisinhas. Louvado seja Deus para sempre. Então a palavra é assim, irmãos. Deus trouxe essa palavra, depois o Senhor falou de nova aliança com Noé e sua família. Lá tem um homem que eu creio que é o Noé, que Deus escolheu para ficar vivo com a sua família, que a família dele é os 7 fiéis, daquele lugar que Deus ontem à noite deu vitória, matando todo filho do diabo que estava ali. Olha, irmãos, uma coisa para vocês: Deus vai começar a matar os filhos do diabo no meio da igreja. Presta atenção, irmão. Tem gente que quando ouve a palavra dessa fica morrendo de delícia, mas está pegando esse negócio de morte. Negócio de morte? Eu estou pegando a palavra de Deus. Porque a igreja não pode morrer nos pés do diabo, não. Existe mais demônio nas igrejas do que crente, irmão. É incrível, não tem condição. Deus tem que começar a passar uma vassoura destruindo os filhos do diabo, aqueles que não instalaram o rolo do ferro. Canal vassoura na área. Deus me deu uma palavra aqui no dia do meu aniversário, pelo missionário Joel. E eu fiquei ouvindo aquela palavra. No final daquela palavra era o seguinte: falava sobre a luz sendo separada das trevas. E disse Deus: haja luz e houve luz. E a luz foi separada das trevas. Jesus, te agradeço por esta palavra. Todas as palavras do meu coração, aquela palavra ela entrou dentro da minha alma. Porque eu tenho certeza que foi Deus que revelou aquela palavra diante de tudo aquilo que Ele está liberando. Louvado seja Deus para sempre. E Deus vai continuar fazendo separação de luz e trevas. E as trevas irão desaparecer. Eu tenho certeza. A Bíblia diz que aquele que usa de fraude não permanecerá na casa do Senhor. Está escrito lá no Salmo 1. Não irá permanecer no santuário do Deus vivo. Aquele que usar de fraude, aquele que foi infiel, aquele que foi falso, não irá permanecer. Porque Deus tem um compromisso é com homens e mulheres fiéis ao seu reino, fiéis a Ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Cantar na soberana. Chama de nossa família. Quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu estive retroagindo em pensamento. Me lembrei que Deus falou sobre Deus desconhecido. Depois Deus nos trouxe uma palavra sobre alguns sobreviventes no passado. Restam alguns sobreviventes. Há um Deus desconhecido e os adoradores deste Deus estão restando poucos. E orando, Deus liberou este versículo. Então Romano disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os povos, e que não obedece às leis do rei, e não convém o rei tolerá-los. Louvado seja Deus para sempre. Eu creio que você serve e está entendendo o que Deus está falando. Está dentro da mesma tônica que Deus está dando. Existe um povo espalhado em todas as províncias. Existe um povo espalhado sobre todo este planeta, cujos costumes e as leis são diferentes. São diferentes. Se o Espírito de Deus está na tua vida, Ele vai separando o joio do trigo. Ele vai
noite. Porque Deus já começou a rasgar a capa. Eu estou com uma Bíblia bem aqui. Que Deus fez parar numa casa. Encontrei a minha foto. Toda passada em cima, coberta de fita adesiva, né? E escrito assim uma seta, morreu. Deus trouxe a Bíblia daqui. E tem nome de outros pregadores lá também. Sabe quem é a Bíblia? De um dos pastores da igreja que eu fui pegar ontem à noite. Não sei como que essa Bíblia veio parar aqui. É Deus fazendo capa. Cadê aqui a Bíblia? Quando nós chegarmos de viagem, a gente vai ter uma conversa com esse pastor. Se for necessário a gente ir até buscar direito e danos morais, nós vamos ter que ir. Né? Deus trouxe, ninguém sabe como essa Bíblia veio parar nessa casa. Você sabe que ela apareceu lá, bem perto aqui da igreja. Deus já começou a fazer a obra de lá, né? A Bíblia diz que uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não há muro que vai ficar de pé. Porque essa batalha é de Deus. Essa batalha é do céu. E todos serão o que Deus vai fazer. Todos aqueles que viverem verão o que Deus vai fazer com os filhos do diabo, que são vestidos em capa de pregadores e de crentes, bruxos, revestidos de autoridade do inferno, enganando aqueles que estão procurando a palavra de Deus. Mas vamos ver quem vai chegar primeiro para cantar a basura. Nós vamos ver. Este povo espalhado neste reino, eu creio que este povo somos nós, a igreja de Cristo. E nós vimos alguns detalhes deste homem Ramã, que representa Satanás dessa noite. Não há como pregar sem falar do diabo, ele é imundo mesmo. Ele é o derrotado que não se conheceu. Mas a Bíblia diz que o meu Senhor e o Senhor dessa igreja um dia pegará ele, o falso profeta, e a besta, e lançará dentro do inferno, dentro do lago de fogo. É para lá que ele vai, com a raça dele, com os falsos profetas, com os feiticeiros, que estão dentro das igrejas, Espírito do Anticristo, que todos estão sendo destruídos no poder do nome de Jesus. E pode preparar, crente, se não tiver fidelidade no coração em relação à pastora e no ministério, Deus vai te arrancar da terra. Lepa terraçu, ripa na caçu, saíra pá, ratida, toma teu lugar, Jesus. Reina como guerreiro. Não jamais entrou numa batalha para perder. Tudo isso é muito patente.
E a tua esposa desembargada e embriagada no mundo espiritual. Louvado seja Deus por você. Deus poderoso. Narra-se. Todo amor pertence a Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Falando de Ramã, nós precisamos observar alguns detalhes no livro de Esther. Primeiramente, no capítulo 1, observamos que o rei Xerxes, ele reinou sobre 120 províncias, 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E ele reinava sobre o trono de Susa. E segundo a história, este rei era o maior rei da época. Ele era rei de reis. A história afirma que jamais houve tanta elite como foi no reinado de Assuero. Era o rei dos reis, a glória dele era muito grande. E aquele reuniu os grandes durante 180 dias. E mostrou a enorme riqueza do seu reino e o resplendor da sua glória. Depois que ele reuniu esses grandes, esses estadistas, que eram subordinados a ele, ele reuniu os seus servos e todo o povo para dar uma grande festa. E a história diz que nessa grande festa, depois que ele já estava bem alegre, ele convidou, ele enviou um convite para a rainha Vasti se apresentar diante dele. E até a gente observa que a rainha Vasti, ela teve dificuldade primeiramente porque ela também estava dando uma festa. Ela estava dando uma festa, o rei estava dando uma festa, ela estava dando outra festa do outro lado. Existia um paralelo de festas. E a rainha estava subordinada ao rei. A história diz que o rei não tinha parceria com mulheres nem atenção a mulheres. Ele poderia ter tantas se quisesse no harém, mas ele não se abatia para mostrar a paixão por nenhuma mulher, porque isso seria fraqueza. Isso seria demonstrar fraqueza diante dos seus conselheiros. Portanto, em nenhum momento ele poderia se mostrar fragilizado pelo amor de uma mulher. E ela teve essa dificuldade. A história não apresenta nenhum argumento que ela tenha sido liberada pelo rei para fazer uma festa paralela à festa do rei. Isso pode acontecer conosco, cuidado, irmão. Porque quando o inimigo acha o lugar, ele entra. Enquanto Deus, porque essa palavra falando do rei Assuero, nessa noite ela está se direcionando a Deus. Essa glória, esse esplendor, fala da glória de Deus. Porque essa palavra não ficou no passado. E não pode ficar em letra, em ortografia. Ela tem o lado espiritual. E o lado espiritual fala de Deus. Canava soberania. Eu estava analisando a pessoa do rei Assuero. Eu entendi que ele representa o próprio Cristo, uma figura, porque ele entregou o povo.
Depois que Ramã se levantou como povo, ele assinou um decreto para a morte daquele povo. Eu vejo naquela hora, era o lado fragilizado dele, da inconsciência, só uma interpretação, a figura de linguagem, para que possamos garantir que essa interpretação ela apresenta a pessoa do próprio Deus. Até porque todo poder é dado por Deus. Esse Senhor recebeu o grande poder de Deus. Louvado seja Deus para sempre. A história diz que as ruas eram cheias de coluna de mármores. As festas eram ornamentadas eram resplandecentes. Ornamentações caríssimas nas festas de servir. Mas era uma festa de homens. Eram estadistas que estavam ali. Ali não havia mulheres. E de repente o rei quis ver a rainha. Eles já estavam bastante bêbados. A história diz que todos os estadistas e o rei estavam embriagados. Aí foi nessa hora que o rei Assuero desejou ver a beleza da rainha Vasti. E quando os emissários do rei chegaram até a Vasti, ela disse: eu não posso ir, porque eu também estou dando uma festa. E os emissários do rei voltaram a ser a rainha Vasti. E foi muito grande a decepção. Aquele homem era o rei de reis. A história diz que a rainha Vasti era belíssima. Ele pediu que ela comparecesse com a coroa real, porque para complementar a sua glória apresentada para os seus homens, faltou a glória da rainha Vasti. E a rainha Vasti não compareceu. Aí a Bíblia diz que ele completou o dia de festa. E depois de alguns dias ele esteve se lembrando. Lembrou-se ele de Vasti. E comentou com seus conselheiros. E pediu um conselho. O que vocês acham que eu devo fazer com a rainha Vasti? Os conselheiros disseram que nunca mais ela entra na sua presença. Que busque-se jovens, moças belas, em todos os estados, e que tragam a tua presença para que tu escolha aquela que te agradar, aquela que caiu no teu agrado. E no meio daqueles exilados, porque ali havia o povo judeu. O povo judeu era o povo de Davi, o povo da tribo de Judá. A Bíblia fala de Israel, mas ali não estava Israel em si, estava uma tribo de Israel. Eles estavam exilados naquela terra, porque de Judá sairia Cristo, e aquele povo traria a semente de Jesus Cristo, a semente da mulher, profetizada lá no Éden. Estava todo exilado naquele país. E entre eles havia uma moça chamada Daça, que era bela. Louvado seja Deus para sempre. E a Bíblia diz que ela foi levada à presença daquele rei. É estranho nós observarmos que os reis eles tinham os haréns cheios de mulheres. E todas aquelas mulheres eram virgens. Eram levadas virgens para aqueles haréns. O rei Assuero não passava demais uma mulher, ele tinha várias. Era a época que era o poder do rei. Mas ele teria que coroar uma rainha. Louvado seja Deus para sempre. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo está se encarregando de ministrar essa palavra sobre a igreja nesta terra. Louvado seja Deus para sempre. Aquela estrela que estava sendo levada, eu creio que nessa noite Deus está mais uma vez trazendo a palavra que a rainha está sendo procurada nessa noite entre as donzelas desta terra. Somente uma alcançará a coroa real e sentará-se ao lado do rei, que é Jesus Cristo. Canava sobre nada. Não se
Sinai. E a Bíblia diz que quando Esther chegou ali, naquele além, ela caiu no agrado. Ali no além havia um homem sagaz, que ele era o condutor das mulheres. E quando ele veio Esther, a Bíblia diz que ele gostou muito do jeito dela. Ele achou ela muito bela. Aleluia. Esse homem nessa noite, nessa palavra, representa o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando ele olhou Esther, eu creio que ele sentiu que o rei iria se agradar daquela moça. Ele tratou de dar todos os utensílios, preparativos, porque aquela moça seria preparada para entrar na presença do rei. Do rei Assuero, o maior homem da época, o homem que reinava sobre 120 províncias, o homem rei de reis, uma judia exilada como escrava naquele país, estava oculta no meio daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ela já estava no palácio, na parte do além. Aleluia. Recebendo os preparativos, recebendo as especiarias, recebendo os óleos perfumados, a limpeza de pele, o embelezamento dos cabelos, as roupas apropriadas, os calçados belíssimos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E eu creio que o momento dele entrar na presença do rei estava se aproximando. Nada, não te ouvirei. E chegou um grande dia. E a Bíblia diz que Esther entrou na presença do rei. Parece que ela conduziu um negócio bater nas orelhas. A Bíblia não diz que ela botou brinco, que ela botou um monte de joia, que ela fez um negócio no cabelo, umas cores diferentes. Parece que ela foi assim como ela era, somente com uma pele macia e tratada, um cabelo bem arrumado, uma roupa adequada, calçados preparados. E quando ela entrou diante do rei, o rei do morro, e viu, abençoou os olhos daquele homem sobre você. Louvado seja Deus para sempre. Você já analisou que seria passar diante do rei Assuero, no meio de tantas moças, e caiu no agrado dele. E a Bíblia diz que quando ele olhou Esther, ele amou e disse: essa será a minha rainha. E ele tratou de fazer a festa de Esther. E a Bíblia diz que era o banquete dela. Em meio de tantas mulheres do além, e de tantas moças belíssimas, ali estava Esther para ser coroada e para sentar ao lado do seu rei. Canava sobre nós. Mas ela foi orientada por Mordecai para não falar nada para ninguém. Não dizer que ela era uma judia, que ela era de um país estrangeiro e que ela pertencia a um povo diferente, um povo espalhado no reino. Louvado seja Deus para sempre. Vamos repetir a leitura do versículo? Calma, Senhor. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do seu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei, porque não é bom o rei mantê-los vivos. Naquele dia ele estava pedindo a vida dos judeus diante do rei Assuero. E a Bíblia diz que depois que a rainha Esther chegou ao reino, o Mordecai era aquele homem pobre, também exilado na Inglaterra, ninguém conhecia ele, e ele passou a estar na porta do rei, mal trapido, mal vestido. E Ramã foi levado a ser o príncipe da Pérsia, que é Susa. Louvado seja Deus para sempre. Mas Mordecai não se curvava diante dele. Aleluia. Todas as vezes que um Ramã passava,
Todos os príncipes do reino se curvavam diante dele. E todo o povo que passava fazia reverência a ele. Mas quando ele passava por Mordecai, Mordecai não se curvava. E a história diz que os seus companheiros diziam: te curva. Ele disse: não, só posso me curvar diante de Deus. Canava sobre nada. E aí ele passou a ser odiado de Mordecai. E quando ele saiu de Mordecai, tinha um povo naquele reino, um povo que não obedecia às leis liberadas pelo homem. Ele resolveu matar não somente Mordecai, mas matar todos os judeus. Agora imagine você tentar matar os judeus. A tribo que Deus escolheu. Em Gênesis 49:10, o profeta Jacó liberou a bênção sobre Judá e disse: Judá, o cetro não se arredará de ti, até que venha Sião, e a ele obedecerão os povos. A palavra estava lançada, o profeta falou pelo Espírito de Deus, e essa palavra não cairia por terra, ela teria que se cumprir. Seria a tribo de Judá que traria o Messias. E alguém projeta matar todo o povo que andava sobre o mar. E quando Deus levou esse aquele trono, com certeza Deus já estava tomando providência em relação à exaltação de Ramã naquele reino, se levantando contra o seu povo naquela terra. Como nessa noite eu creio que Deus está se levantando, e eu ministro essa palavra no nome de Jesus. Que eu creio que Ele está se levantando para julgar todo o lixo do diabo. Canava sobre nós. Se eu fosse falar que Deus está falando, falei: você nunca mais voltava aqui. Canava sobre ele. Tu sabe com quem Deus está falando? Tu mesmo, capitão. Charava levar. Se Jesus é maior. Canava levar sobre ele. Cantarava sobre ele. E aí ele projeta matar o povo de Deus. No capítulo 4, a Esther é convocada por Mordecai para entrar na presença do rei. E você observa que ela diz: olha, todo mundo sabe que eu não fui convidada pelo rei a entrar na sua presença, e se entrar, tem que ser convidada a ganhar para mim. Canava assim, um decreto de morte. Porque os reis eram poucas vezes que eles estavam com as suas rainhas. Canava sobre mim. Mas ali, quando Mordecai trouxe a advertência para Esther, ele disse: olha, Esther, ela já estava ali de posse de roupas apropriadas. Ela passou por uma purificação. Ela tinha tudo de especial e a beleza que agradaria ao rei. O momento que o rei a visse, ela caiu no agrado dele. Jamais ele iria decretar sobre ela uma sentença de morte diante de toda beleza. Clamava sobre ela. E quando Mordecai a incentivou, dizendo: olha, Esther, se tu te calares, vem o crente ungido por Deus. É para ti essa. Crente ungido, não é diabo, não é crente ungido de Deus. Não é diabo ungido pelo diabo, entendeu? Para dizer que é de Deus. Mas para ti, crente, que está preparado por Deus, escolhido, cuidado. Porque foi essa advertência que Mordecai deu a Esther. Se tu te calares, de outro lado virá a providência para este povo. Quem sabe se para tal tempo ou época Deus te levou, ou tu foste levada a este poder, Esther. Igreja, Esther é igreja. Igreja não lida ao corpo. A palavra tem
aproximar sem parte de Deus. Então, Deus não vai perder para o diabo, vai deixar eles passar tudo. Já tem aqueles que vigiam para deixar o diabo entrar neles. Já tem muitos lá de Deus nessa terra. Então, vai sobre nós. Ele disse: tu e a tua casa perecerá. Preste atenção. Se tu não te levantares de chá, vai vir socorro de outro lado, mas tu e a casa do teu pai vai morrer. Morrerá. É a palavra de Deus, não é minha. Porque de covarde Deus já está cheio. De covarde. Ele agora quer encontrar coragem nessa terra. Porque ele quer concluir o reino dele para tirar o povo dele da terra. Louvado seja Deus para sempre. Ele quer encontrar pessoas fiéis que sejam preparadas até que dê a vida por ele. Será que ele não pode encontrar mais homens no meio dessa terra que tenham coragem de dizer não à sociedade, dizer não às riquezas, ao mundanismo, à imoralidade, ao pecado? Dizer: Senhor, entra na minha vida e me use como tu quiseres. Esquece o mundo! Esquece o mundo! O mundo vai ficar e vai ser destruído, e tu serás também destruído. Se tu não corre depressa para Deus, cantarava sobre ele, charava sobre ele, cantarava sobre ele. Louvado seja Deus para sempre. E a Bíblia diz que a Esther se levantou. Ela só vai depressa a dizer para Mordecai. A primeira coisa que ela fez, sabe, foi cuidar da igreja. Quando ela soube que Mordecai estava na alta na porta do palácio, sabe que ela se preocupou quando ela estava vacilando? Com roupas. Ela mandou roupas para cobrir Mordecai. Essa roupa depressa, roupa depressa na porta do palácio. E lançou as roupas fora. Quem estaria preocupado com roupa? Como o Espírito Santo estaria nessa noite? Mordecai representa a paixão do Espírito Santo pela sua igreja, pelo seu povo, que pode perecer se eu não me levantar, se não te levantares. Quando você está preocupado com roupas, aparatos desta vida, cantava sobre nós. Mordecai lançou as roupas fora, na raça e mandou um recado para ela. E ela entendeu. Disse: olha, pois vai, junta os judeus. Canava sobre nós. Ajunta os judeus, todos os judeus. E jejuai por mim. Eu vou jejuar com minhas servas. E vou entrar diante do rei. Se morrer, acabou tudo. Ela resolveu entrar, mesmo que fosse receber uma sentença de morte. É desafio, irmão. Eu quero repetir que no céu não entra covarde. Lá em Apocalipse 22 está dizendo que o nome do covarde não é do feiticeiro. É fogo do inferno. Calava sobre nós. Não entra covarde. Não entra mentiroso. Não entra ladrão. Não entra assassino. Não entra quem pratica o pecado. Não entra no céu. Calava sobre nós. Charama sobre nós. E a Bíblia diz que ela jejuou com as suas moças. Sabe o que Deus fez? O Deus invisível. Sabe o que Ele fez? Não aparece o nome dele no livro de Esther, nos capítulos, nos contextos. Mas Ele estava por trás de tudo, trabalhando. Louvado seja Deus. No início do reino de Esther, a Bíblia diz que alguns homens conspiraram contra o rei. Como Mordecai sempre estava na porta do palácio, ele pôde ver com seu pai e avisar o rei, e aqueles homens foram mortos. Isso estava em crônicas, porque as televisões daquela época eram crônicas para reis, era música. E Deus tirou o sono do rei Assuero. Canta lá, agora observa, você é um homem desse preocupado com você. Louvado seja Deus para sempre. Canava sobre nós. Deus de caçuí deu a ele essa falta de sono para que ele pudesse encontrar o lavrado, o astuto da história do Mordecai.
E ele chamou os seus conselheiros, os seus assistentes, e mandou que ele recesse fruta, porque ele estava sem sono. E o assistente abriu bem em cima da história lá com Mordecai, que alguém havia promovido uma conspiração contra o rei, e um certo homem, tendo consciência daquele vendo, denunciou esses homens, eles foram mortos. Eles iriam matar o rei Assuero. Mas como Mordecai viu, denunciou, os dois homens foram mortos. É assim que Deus trabalha. Presta atenção que Deus trabalha de forma que você não conhece. Trabalha de muitas formas. Quando ele está calado é porque ele está trabalhando. O povo de você precisa ir sobre eles, mas Deus estava trabalhando. Assuero. E quando o rei ouviu a leitura, ele disse: tem alguma recompensa para esse moço que me levou a vida? Não. Nenhuma recompensa foi feita a ele. E ele disse, e depois Romã ia entrando, e ele disse: Ramã, maior príncipe do reino. Aleluia. O rei exaltou mais ele quando ele trouxe o povo para que ele assinasse a sentença de morte e selasse o seu anel. Depois desse dia ele foi mais exaltado, ele subiu mais. Porque quando Deus quer derrubar o diabo, ele levanta ele mais, para que ela seja maior. Quando ele entrou até o rei disse: aliás, Amã, o que sabe o homem cuja honra o rei será? O rei será. Se eu sou o maior príncipe, com certeza sou eu. Ele gostaria muito de montar no cavalo do rei. Ele só desejava aquilo que era do rei: o cavalo, a coroa, as roupas. Na realidade, ele tinha muito desejo de matar o rei e ficar no lugar dele. Não é assim, irmão? Tu pensa? Tu vai lá pro inferno, rapaz. Canava sobre ele. A tua casa é lá, irmão. É lá que a tua casa. As roupas desse rei, tu não vais tocar. Canava sobre ele. Tu não tem parte nesse reino e nesse ministério, Satanás. Canava sobre ele. Chama de vaso. Louvado seja Deus para sempre. Aí ele disse: olha, rei Assuero, o homem que caiu no teu agrado, que tu desejas honrar, que traz as tuas roupas, que usa a tua coroa, que seja montado no teu cavalo, que seja levado pelas ruas de Susa, louvado seja Deus para sempre, dizendo: esse é o homem cuja honra o rei será. E ele disse: Ramã. Então corre depressa, pega o cavalo, as roupas do rei agora, pega o judeu lá do queimar a porta, corre no cavalo e anda pela cidade dizendo: esse é o homem em quem cuja honra o rei será. Que não vai sobre nada. Foi o primeiro passo. Nessa noite Deus está me enchendo o primeiro passo. A primeira queda. Canava sobre nada. Irmão, Deus não me deu essa palavra, cara, essa Bíblia não, porque esse veio aqui na igreja agora amanhã. E ela tinha me dado a palavra. Não foi porque Deus rasgou a capa, foi aqui no culto já que foi rasgada a capa. E Deus já tinha dado a espada a luz. E essa espada está embriagada nos ares, comendo carne de demônio, arrancando crânios cabeludos, como está aí Deuteronômio 39:41. O Senhor diz: grande que eu sou o Deus queimado, que eu posso viver, é filho, é sério, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Se eu desencaminhar a minha espada, eu dou vingança contra os meus inimigos. Andava sobre lá, e a espada está desencaminhada. Chama de raça. Primeiro passo é a primeira queda. Chama de vaso.
Canava sobre ele. Depois que a rainha consagra, jejua, o Deus invisível se revela para ela. E ela vai marcar 2 banquetes com o rei. Aleluia. Entrou em jejum, mergulhou em oração, Deus começa a falar. Aleluia. E começa a revelar e rasgar a capa do demônio. Louvado seja Deus. Chama de vacilo. E ali, no primeiro banquete, ela convidou o rei para outro banquete. Capítulo 4 de Esther. Louvado seja Deus. Capítulo 5. E no outro banquete, sabe o que Rama disse? Ele passou mais uma vez por Mordecai. Ele andou com Mordecai e voltou, depois ele ficou lá na porta de novo. Quando a porta de novo, e o bicho entrou de pé. Louvado seja Deus. Esperando a hora de matar ele na fogo. Já foi para fogo. Louvado seja Deus para sempre. Mas quem estava no combate não era a pastora. Não era você, era Deus. E quando Deus está na frente da batalha, não, eu não posso resistir. Porque Deus só dá um sopro nos seus inimigos. Ele destrói todo e qualquer inimigo no momento que ele quer. Uma palavra de ordem, ele anula todos, súditos no reino do diabo. Cantava sobre lá. Na segunda vez que ele foi ao banquete da Esther, ele chegou e disse: o que deseja a Esther? O primeiro, quando ele entrou na presença do rei, ela caiu no agrado dele. E ela viu que ela teria que dar continuidade à história. E ela disse: olha, eu só queria que você me desse a minha vida e a vida do meu povo. Mas o que você está falando? A sua vida. A sua vida e a vida do seu povo, sim, rei. Porque você assinou um homem mau, levou você a assinar um decreto para matar o meu povo. E quem foi este homem tão mau? Foi este Ramã. Esse demônio precisava ter um lado recibo. E se levantou e saiu andando perto dele. E ele se jogou nos pés da rainha. E o rei pensou que ele queria agredir a rainha. Os homens que ele pegaram ele, fecharam. Canava Suri. E o rei disse que era para matá-lo. Os homens disseram: nós vamos matar ele na forca. Ele levantou por legal. E uma forca bem alta ali. Que ele levantou por legal e forca ele lá. Canava Suri. O feitiço vira para o feiticeiro. Não tem saída. A Bíblia diz que a medida que nós temos tem que ser recalcada, sacudida. Porque na medida que nós medimos, nós seremos medidos também. Canava Suri. É aquilo que você fizer, é aquilo que tu desejar, é aquilo que tu der que vai receber em troca. É a lei da semeadura, prenda vento com a tempestade. Canava Suri. Se plantarmos o bem, colherás a paz. Canava Suri. Ele buscou a forca e teve ela como recompensa. E depois você confere a rainha Esther comandando o reino. Você está esperando se Deus vai manter esse gênero tudo bem. Porque depois de toda a prova, depois que Deus deu cabo do maior príncipe do mundo, naquele reino, a Bíblia diz que a rainha Esther começou a dar exortos. Ele chegava e dizia: o que você ainda deixa, se faça, enforque o filho dele tudinho. E ali foram enforcados 9 príncipes, filho dele. Foram todos mortos e enforcados. Assim como ele levou a Ramã para Mordecai. Tanto ele foi morto como os filhos todos foram pendurados em forcas. Louvado seja Deus para sempre. Esse é o Deus que nós servimos. E depois o rei Assuero determinou uma lei sobre a lei que ele havia criado. Palavra de rei não volta atrás. Mas ele havia decretado a fidelidade para os judeus. Aí Deus fez uma outra lei por cima dessa. O maior da época deu uma lei sobre a outra lei. E disse: olha, que os judeus resistam. Que cada um seja senhor em sua casa. Que cada um pegue uma arma e mate esse povo. Canava sobre lá. E ali os judeus pegaram as armas e ficaram entrincheirados, matando toda a raça da Pérsia. Todos os demônios nessa noite, eu creio que Deus está anulando e liquidando. Canava sobre lá. Que cada servo seja senhor e tenha a autoridade de Deus para destruir o poder do inferno, os demônios da mentira.
Quem prevaleceu foi Esther. E aquele reino passou a ser dominado por ela. Saiba você que essa palavra não ficou lá. Ela só voltará para Deus quando ela surgiu o efeito designado para essa noite. Eu creio como relâmpago de fogo e martelo desvia o sapinha. Ela está rodopiando o mundo e destruindo os opressores, aqueles que tentam acabar e destruir a vida do povo de Deus. Esta é a palavra de Deus. Eu recebo sobre a minha vida e sobre a tua vida. E você verá a recompensa. O que Deus te dará de volta. Deus vai encher a tua mão de espada nessa noite. Cantará sobre ele. Eu creio que nós estamos descendo e cerca nessa igreja um exército de anjos com a espada de fogo para guerrear e para batalhar por essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ei, poder assim. Chama-me assim. Ei, poder assim. Cantará sobre ele. Cantará sobre ele. Que Deus nos guarde para sempre. E que esta palavra venha a repousar sobre a tua vida, trazendo a manifestação plena do poder de Deus, abrindo da tua vida a igreja, todo qualquer presença do demônio e de ação do diabo, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Que Deus nos guarde para sempre.